Fala aí, beleza? Eu sou o Danilo Pereira e nesse vídeo aqui, cara, eu quero te explicar em 3 passos, resumidamente, como é que você cria um método dentro das apostas esportivas. Não vou fazer aqui uma aula de 20 minutos, eu poderia até fazer uma live sobre esse tema, não é o caso agora, legal? Eu vou te dar 3 dicas rápidas para você aprender a criar um método nas apostas esportivas. Mas antes de mais nada, o que é um método? Muito rápido, método é algo, é uma metodologia, ou seja, são critérios, são coisas que você faz por algum motivo que vai te trazer algum lucro. Ou seja, é um método, é um jeito de fazer algo e que este jeito, se for feito desta mesma maneira sempre, vai te trazer algum resultado, seja ele positivo ou negativo. No caso aqui, estamos falando de método lucrativo. Ponto. Se você quiser mais informações sobre método, tem vídeos meus aqui no canal que vai te ajudar sobre isso, tá bom? Passo 1 para criar um método. Primeira coisa é entender o que é que você quer fazer. Por mais besta que isso pareça, tem gente tentando criar método sem ao menos saber o que está fazendo. Então o primeiro ponto é, qual é o tipo de método que você quer criar? É um método de over e under, por exemplo? Então você precisa entender do mercado de over e under. Você precisa conhecer as linhas de over e under, saber qual liga você vai trabalhar, ou seja, você tem que, se o meu método, eu vou dar exemplo aqui justamente de método de over e under. Então, por exemplo, eu trabalho com ligas brasileiras, então eu quero colocar o over e under para trabalhar em ligas brasileiras. E aí, digamos que eu quero usar a linha de 2,25, por exemplo. Então, eu vou criar um método para isso. Então, o passo 1 é identificar o teu mercado, identificar a tua linha, saber aquilo que você está falando. Ou seja, o método 1 é a introdução, é você entender o que é que você está fazendo. Nossa, Danilo, mas que coisa básica. Pois é, velho, mas mesmo sendo básico, se você não tiver essa introdução, essa estrutura, você vai começar pelo meio. E a gente não começa as coisas pelo meio ou pelo fim. A gente começa as coisas pelo... Então esse é o primeiro ponto, tá ok? Neste caso aqui, como meu exemplo, eu estou criando um método para over 2,25, perfeito, em ligas brasileiras, em partidas a qual o meu over 2,25 inicie no pré-game com uma odd mínima de 1,90. Então eu já criei uma regra, veja só. Eu já pré-estabeleci o meu conceito, beleza? Parte 2 do meu método, testá-lo, é isso aí. Danilo, quanto é o ideal para testar um método? Eu acho, né, por experiência destes muitos anos de aposta, que você tem que testar de 200 a 300, ou a 200 a 300 entradas. Este é um volume para você poder se apoiar e falar, porra, meu método funciona. Então, por exemplo, eu quero ter um método para trabalhar durante toda a minha vida como um apostador. Ok, é ideal você chegar nisso. Ah, Danilo, é difícil testar um método por 200 a 300 vezes. Beleza, então testa por 50, por 80 ou por 100. E se você achar o valor ou não nesse seu método, você vai deixando ele rodar com menos quantidade de dinheiro. E aí, uma vez que ele tenha 200 a 300 vezes, você coloca o teu stake inteiro. Então, o que eu estou te dizendo? Para você testar o teu método e validá-lo, se você não quiser esperar 300 entradas para colocar o seu stake inteiro, testa ele com menos stake, coloca um stake mais reduzido. Então, se você colocaria R$100 por aposta, coloca R$10 por aposta e testa num volume menor. Essa é uma solução para que você não precise gastar tanto tempo, tanta energia para lá na frente descobrir que ele não funciona. Então, o problema é o volume. Ok, então testa com um stake menor em volume menor. Por quê? Para você não se arriscar tanto. E aí como é que você testa? Aí vamos imaginar que o meu método aqui é o seguinte, tá? Eu quero pegar, como eu falei para você, over 2,25 em campeonatos brasileiros, aonde todas as partidas que eu fizer precisam de uma odd mínima de 1,90. Ok, então todos os jogos da rodada da Série A, B, C, D, todas as ligas que eu trabalhar, sempre que eu tiver over 2,25 mínimo, com uma odd de 1,90, eu vou entrar no pré-game. Ok? Poderia fazer uma variação aqui. Ah, não. Eu vou entrar a partir do minuto 10. Ok, é uma outra variação. Não, eu quero entrar quando o over 2,25 bater 1,90 mínimo no live a partir do minuto 6. Ok, uma outra variação. Então, você vai avaliando qual é o melhor momento para entrar no teu método.
Galera, eu poderia fazer N métodos aqui com vocês no exemplo. Método de handicap asiático, método de escanteio. Eu tô dando apenas um exemplo, tá? Existem tantos métodos aí possíveis de você testar. E o passo 3 do teu método é revisá-lo, apurar se houve algum desvio técnico. O que é isso? Então, por exemplo, eu fui lá e eu fiz 300 entradas no ano de 2020, ok? Juntando tudo, em over 2,25, a partir da odd de 1,90. Quando chegou lá no final do ano, o meu resultado cru foi de mais 12 unidades ganhas. E aí eu olhei e falei, porra, mais 12 unidades ganhas no método validado é lucro. Eu posso então colocar um bot para rodar e fazer isso para mim. Eu posso eu mesmo começar a fazer sempre. Eu posso contratar alguém para fazer. Mas e se eu refinar esse método? E se eu olhar as apostas que deram head, por que aconteceu esse head? E aí eu vou lá revisar o método. Então eu vou olhar e falar, porra, eu descobri que, por exemplo, sempre que eu fiz isso em partidas aonde existia um favoritismo muito grande para algum dos times, deu ruim. Uma outra possibilidade. Eu descobri que, quando eu olhei lá meu Excel e tal, sempre que existia um sistema defensivo muito forte, com poucos gols tomados, quando jogava fora de casa, por exemplo, eu tive um número muito grande de heads. Ou seja, eu começo a aprofundar dentro da minha planilha os meus resultados. Então eu começo a olhar para aquilo que eu medi de uma maneira onde eu entenda que existe algo que eu possa fazer neste meu método e que ele possa se tornar ainda mais lucrativo. Ou seja, o terceiro passo de um método é você olhar para os teus resultados e melhorá-los. Danilo, mas em time que tá ganhando não se mexe. É claro que se mexe. É óbvio que se mexe. A diferença é que você tem que ter sensibilidade para mexer devagarinho. Se você mexer muito bruscamente, você pode afundar o teu método. Você pode mexer com muita força em algo que funcionava e vai parar de funcionar. Então esse é o ponto que você tem que olhar com carinho, beleza? Pessoal, aqui tem 3 dicas, né? O vídeo até se estendeu mais do que eu esperava. Já estamos indo para 8 minutos. Tem 3 dicas para você pegar estes pontos, esses insights que eu coloquei nesse vídeo e começar a tentar criar uma metodologia. Existem muitos sindicatos, investidores, empresas, apostadores, grandes tubarões no mercado que só fazem isso. Eles descobrem uma metodologia, seguem isso à risca e conseguem lucro. Então tenta, vale a pena você tentar, tá legal? Eu desejo aí muita força, muito sucesso para você como apostador. Comenta aqui nesse vídeo se você testou algum método, se ele funcionou. Comenta aqui o que você gostaria de tentar, mas não tem tempo de fazer. Enfim, eu tô aqui para te ajudar e pra gente trocar essa ideia, tá legal? Coloca aqui as suas interações e vamos juntos desvendar este mistério, beleza? Um grande abraço para você, a gente se vê no próximo vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, aproveita e se inscreve aqui no meu canal, você está convidado. Grande abraço para você, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!